Fala meus amigos, Marcel por aqui e no vídeo de hoje trago para vocês mais um vídeo de casas baratas aqui em Portugal. Bom, o vídeo de hoje está recheado de coisa boa, vamos trazer aqui duas oportunidades topzera aqui de casinhas para você. A primeira você já está vendo aqui na tela, mas vou mostrar muito mais do que isso. Vou fazer também comparações, vou fazer também simulação de crédito, mostrar onde fica todas essas casas e muito mais coisa aqui também, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele likeão, ajuda demais aqui o nosso canal. E se você também não é inscrito, também se considera se inscrever aqui no canal também. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. A primeira casa tá aqui, ó, Casa de Aldeia à venda na Rua Saco, número 2. Tá aqui, mostrando aqui a fachada da casa, tá? Tá custando seus 23 mil euros, tem 230 metros quadrados e é um T2, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas fotos, tem aqui um pouco da fachada, aqui tá mostrando a fachada também, não sei se é a parte dos fundos, pode ser que seja, porque essa casa não parece estar aqui do lado, sim, então deve ser nos fundos, tá? Ok, fachada, fachada. Começa aqui com uma partezinha meia bagunçada e meia destruída, mas calma, calma que a casa tem potencial. Essa aqui provavelmente é o arrumo, né? A cave, ou logo a parte de entrada de uma parte da casa, tá? Tá realmente aí mal cuidado, tá sujo, mas isso aqui é espaço que pode ser remodelado, né? Reformado e colocado para habitação novamente. Mas aqui começa a ficar legal, tá? Olha esse forro, olha a condição da estrutura, tá? Que a gente tem aqui em relação à casa. Aqui já começa a mostrar um pouco do que a casa tem de potencial. Isso é interessante, como vocês podem ver. Tá até uma casa ajeitadinha, tem aqui uma porta, né, alumínio com vidro e tal. Janela parece estar em bom estado, as portas aqui também parece estar em bom estado. E aqui já tem de cara uma vista aqui para a casa de banho, tá? Casa de banho também, ó, com azulejos, tal, tá bem conservado, digo. O que vocês acharam? Aqui é uma cortininha, tal. Engraçado que essa casa de banho tá lembrando a nossa casa de banho daqui de casa, quando a gente pegou, tá mesmo muito parecido. Até o azulejo é muito parecido, o estilo da janela. Acho que até a janela é mesmo desse jeito. A base de ducha aqui, a posição do chuveiro é muito similar a isso aqui. É literalmente nessa mesma posição, desse mesmo jeito. Só que não é o lavatório, né? E o espelho é do outro lado. Mas tá muito parecido, de verdade. Inclusive, se você não acompanha os nossos vídeos de reforma, te convido também a ir lá. Nós estamos reformando a nossa casa com nossas próprias mãos e está sendo muito desafiador, mas muito legal ao mesmo tempo, fazendo de tudo um pouquinho. Então, se você gosta também desse tipo de conteúdo, vou deixar no final desse vídeo, pode assistir esse vídeo até o final tranquilo. E no final do vídeo eu vou deixar para vocês também a playlist da nossa reforma daqui de Portugal. Bom, aqui já mostrando mais um pouco de ambientes que não sei, essa cozinha aqui me pegou um pouco. Claro, dá para remodelar, dá para ficar tranquilo, né? Fazer uma coisa bonita aqui, mas eu não achei ela tão espaçosa, mas dá para fazer algo aqui planejadinho, bonitinho, e funcional, tá? Mas vai precisar sim ter um investimento aqui nessa parte. Mas o que é mais interessante é que, como eu falei, boa parte da casa já está habitável, né? Tirando essa parte, tem que ter limpeza, tem que ver se tem aqui, né, a questão de mofo, passar uma tinta anti-mofo, ver o que tem de coisa podre, tirar, né? Se tiver, no caso de forro, alguma coisa do gênero, né? Aqui é uma outra parte da casa. Então tem coisas aí. Aqui vai mostrar agora só as vistas, né, do local e de tudo mais dessa aldeia, tá? Daqui para frente é mesmo isso. Mas a casa, como eu falei, ela tem boa parte dela interessante, com uma estrutura
bem definida, né? Pelo menos a casa de banho, o corredor aqui, essa parte da sala, a parte da cozinha, nem tanto, mas essa parte aqui até tem uma estrutura ok, o forro parece estar bom, mas que essa foto aqui não foi bem tirada, eu acho que aqui tá interessante, tá? É um T2, os quartos não me parecem grande coisa, não sei se as fotos mesmo não foram bem tiradas na minha opinião, acho que tem mais coisa que poderia ser mostrado, mas acabaram não tirando boas fotos aí nessa parte, tá? Então, essa aqui é a primeira oportunidade. Já vou mostrar para vocês onde fica, tá? Então, vamos lá pro mapa. Essa primeira fica em Tondela, Viseu, tá? Tá aqui o mapinha de Tondela, vocês podem ver aqui. E Tondela, já mostrei até outras vezes aqui no canal, tem bastante coisa em Tondela, vai ter supermercado de rede, né? Pingo Doce, Continente, Intermarché, Lidl, né? A vida aí fica mais fácil quando tem esses serviços próximos, né? Vai ter até McDonald's, farmácia. Então, em questão de infraestrutura e comércio local em Tondela, você vai estar bem abrangido. Você pode ver aí no mapa, né? Essas partes cinzas aqui são partes, né, urbanas. Então, vocês podem ver que já tem aí, né, coisas é, que vão atender aí desde escola, né, hospital e tudo mais. Então sempre vai ter coisas aqui que você pode fazer, seja se você quer um local para buscar emprego, né, que nem muita gente daqui do canal tem essa de, eu quero me estabelecer, quero comprar uma casa num local que eu vou ter emprego próximo, caso eu precise, tal, tal, tal. E muita gente também acaba falando mais de, eu quero só um lugar para ficar tranquilo e curtir aí meus dias. Então, tem sempre esses públicos, então não sei qual deles é você. Deixa aí nos comentários se você valoriza emprego na região, se você valoriza infraestrutura boa ou se você só quer um cantinho aí mesmo mais bonito, mais sossegado para poder descansar. Claro, com bons acessos ainda, mas mais tranquilo aí, um pouco mais afastado. Deixa aqui nos comentários também, tá bom? Então, aqui da parte de Tondela, a gente vai ter tudo isso aqui tranquilo. Vou mostrar para vocês um pouquinho como que é Tondela. Vocês podem ver aqui um pouquinho das ruas, tá? Um pouquinho para cá. Ó, vou poder que tem aqui uma ótica, correios, ok. Um restaurante, um bar. Pra ver, é bem habitada aqui Tondela. Ó, um capelinha aqui, uma praça. Pra ele tá mostrando. Tem aqui das placas e tal. Bem legal, tá? Uma coisa que eu falei, já acho que tem uns 2 ou 3 vídeos que eu falei sobre isso, que é sobre comprar casas em Portugal, tá? Muita gente ainda não entende que isso pode ser sim o que vai te tirar dessa corrida maluca que é viver em Portugal. Porque para quem não sabe, viver em Portugal não tá nos seus melhores dias, tá? Já teve muito melhor. E muita gente fica nessa de, ai, não dá mais para viver em Portugal, tá tudo muito caro, o arrendamento tá caro, né, as coisas no mercado tão caras, tá tudo muito difícil. E eu concordo, realmente as coisas tá bem complicado para viver aqui, mas muita gente ainda não percebeu esse pulo do gato, que é quando você consegue morar bem e barato é melhor. Aí muita gente vai chegar e falar, mas como mora bem barato, né? Pergunta de 1 milhão de euros. Como mora bem barato? E o que a gente traz aqui no canal é mais ou menos isso. É uma forma de muitas pessoas conseguirem enxergar esse caminho, que foi o que aconteceu com a gente, e hoje a gente pode dizer que sim, funciona. E eu vou mostrar isso para vocês aqui com números concretos, né? Para a gente ter essa noção logo de cara aqui em relação à renda, em relação à
compra de casa, tá? Vou simular aqui um financiamento. Essa nossa casa também é financiada, tá? Então a gente tem parcelas a pagar como se fosse um arrendamento. A diferença é que, né, não estamos pagando para uma pessoa, né? Estamos pagando para o banco um valor muito abaixo do que a gente pagaria num arrendamento, na mesma localização e tudo mais. Então, isso acaba sendo bem interessante e é o que eu vou demonstrar para vocês aqui agora. Eu coloquei Tondela, vocês podem ver, tá até pegando aqui região de Tondela, mas tá até indo para mais aqui, ó. Eu tinha mostrado para vocês mais a parte aqui central, mas tá vindo mais para cá ó, e tal. Mas eu coloquei aqui e vocês podem ver, ó, apartamento T2, 800 euros, apartamento T1, 650, apartamento T1, 550. Vai ter sim coisa, ó, apartamento T2, 425. Vai ter algumas coisinhas baratas? Vai, ó, aqui uns 400 euros. Barata entre aspas, né? Porque 400 euros, né, já fica aí quase metade do que a pessoa ganha, né? Se a pessoa ganha, contando aí com o ordenado mínimo, já quase metade. Então não é tão barato assim. Só que é aquilo. Em quais condições, né? Em que localidade? Está colocando aqui Tondela. Não sei exatamente onde é em Tondela essa casa. Pode ser até um pouco mais afastado, pode não ser muito no centro, pode não ter acesso fácil, pode não ter uma farmácia próxima, um mercado próximo, né? E o que é o que acontece em muitos locais que às vezes estão mais baratos, né? E é por conta disso. Então, podem ver, ó, apartamento aqui, 400, 500, 550, 550, 650. Claro que muitos desses aqui você vai ter uma condição boa. Você pode ver que aqui tem um local provavelmente, não sei se já está mobiliado. Deixa eu ver aqui: sala, especializado, dois carros, jardim. Tá, ó, tem, acho que até mobiliado isso aqui, tá bem legal, 650 e tal. Então você vai tá morando num lugar legal, claro, você vai estar pagando caro, mas, né, e claro que isso para condição de cidade grande já não é tão caro assim. Só que muita gente pagaria tranquilo num T3, né? Por isso que muita gente está migrando, sim, para os interiores. Tem gente que não acredita nisso, mas estão sim migrando para os interiores por conta disso aqui, ó. Conseguir morar num lugar bacaninha, pagando o que você paga num quarto aí muitas vezes. Muitas vezes você paga este valor aqui que eu estou falando, estou mostrando aqui, 550 euros, 500 euros em um quarto, né? Em Porto, em Lisboa, em outras cidades, acaba pagando esse valor em um quarto. Então, muita gente está migrando para o interior, tentando fazer vida no interior, fazer vida em cidades menores, como essa aqui, de Tondela, por conta dessas condições aqui. Mas ainda assim, é o ponto que eu quero chegar. Tá aqui um simulador de crédito habitação. Como vocês podem ver, coloquei os 23 mil. Aqui o mínimo de idade de entrada aqui desse simulador é de 5 mil, ou seja, estaria dando mais de 20%, né? Que é basicamente o que dizem ser exigido. Não é verdade, tá? O nosso financiamento, inclusive, aprovou com 10% de entrada só. Então, tem muita gente que encara isso aqui como regra, mas não é, tá? Isso aqui é o mínimo do simulador, não significa que você também não conseguiria dar menos de entrada, tá? E aqui uma simulação básica de 10 aninhos, já pensou em 10 anos você paga a sua casa, claro. Tá aqui, ó, 187 euros mensais. Exatamente isso. Ou seja, mesmo que você ache que 400 e tal é barato, você tem a possibilidade de pagar 187. Aí você fala, tá, mas não é 187, porque aqui eu vou ter que vir para essa casa aqui e reformar, eu vou gastar dinheiro para reformar, eu vou gastar com mão de obra, eu vou gastar com material, eu vou gastar com tudo isso e talvez, né, fazendo a conta aí, a conta não bata e não feche, né? E é nisso que eu tenho até propriedade para falar, porque é exatamente o que está acontecendo com a gente. E uma coisa que eu tenho notado é que realmente mão de obra é difícil, é caro e é complicado. Então, se você vai comprar uma casa dessa esperando contratar profissionais para fazer esses reparos,
talvez não seja uma boa ideia, de verdade. É claro que se você tiver um dinheiro a mais, você já pensar, ver que a casa é boa, tem potencial, tem uma localização bacana que você goste, talvez realmente tenha um potencial de você fazer e ainda ter um bom negócio comprando uma casa e mesmo com o valor da remodelação mais mão de obra, você consiga ter uma casa em condições, pagando ainda mais barato do que se tivesse comprado uma com uma condição melhor. Isso ainda acontece. E tanto acontece que se não fosse isso, pessoas não faziam investimento de comprar casas, remodelar e vender. Então, isso ainda acontece, ainda dá, mesmo com os preços mais altos, ainda dá para fazer isso e tem resultado. Mas, sendo bem sincero, pelo que a gente está vivendo, eu acredito que se não for para você chegar, fazer que nem a gente, meter a mão na massa, pelo menos nas coisas mais básicas, né? Que dê para fazer, vai ficar mais complicado para você e realmente este valor não vai ser 187 euros, tá? Você vai estar pagando bem mais. Claro, mesmo que a gente compre e pague coisa com material, a gente já gastou um bom dinheiro já com material e coisas aqui para casa, mas é onde eu vejo que isso ao longo do tempo se paga. Porque imagina só, se você estivesse pagando 400 euros por mês, todo mês a diferença entre 400 euros e esses 187 ia estar sendo tirada, né? Ia estar indo e não voltava mais. Sendo que essa diferença por mês pode estar indo devagarzinho investindo em coisas para dentro da minha própria casa. Não é verdade? Coisas que eu posso comprar aí um mês, compro uma coisa, outro mês compro outra coisa. Não precisa fazer tudo de uma vez. Inclusive, a gente já tá indo aí, já compramos uma casa no ano passado, estamos indo aí, já completa um ano. E a gente ainda não terminou, né? A gente não terminou nem a primeira casa ainda. Que, para quem não sabe, aqui é mais de uma casa. Então a gente, por não ter terminado nem a primeira ainda e já tá passando aí quase um ano, eu posso dizer para vocês que é isso, é fazer as coisas devagarinho, conforme o bolso aguenta, conforme dá para fazer, porque a rotina de você ter que fazer todas as outras coisas, todas as outras responsabilidades e ainda ter tempo para fazer obra, mesmo que seja mais ao final de semana e tudo mais, se dedicar às vezes um pouquinho ali depois da jornada de trabalho e tudo mais, ou da jornada de estudo. Eu sei que é sacrificante, mas é o que tem que ser feito, né? Mas, como eu posso dizer aqui para vocês, um breve desabafo aí no vídeo, mas eu posso dizer para vocês que é possível, dá uma olhada mesmo na playlist de obra que eu vou colocar aqui no final do vídeo, tá? E você vai entender do que a gente está falando, faz tudo devagarinho, as coisas vão acontecendo, vocês vão ver que uma casa que pode parecer assim nem tão habitável, começa a tomar forma, começa a ficar bonita e a gente começa a ficar com orgulho de tudo que a gente está fazendo, tá bom? Antes de mais, muita gente pergunta, Marcel, cadê essas casas? Cadê o link das casas? Onde tá e tudo mais? Se você quiser essas casas antes do vídeo, a gente sempre manda o link para os nossos membros. Então, se você não é membro ainda do canal, que além de ajudar e apoiar aqui o nosso trabalho, né, você tem acesso aos links antes mesmo do vídeo ser lançado. Você já tem acesso aí primeiro, né, aos links para poder ver aí essas casas em primeira mão, tá? Ainda assim, você pode fazer por você mesmo ir e pesquisar e achar a casa. Mas se você quiser uma facilidade a mais, é bem baratinho. Você pode ir lá, além de estar ajudando a gente, você ainda consegue ter essa exclusividade aí também, tá bom? Então, bora para a nossa segunda casa. A nossa segunda casa fica em Castro Daire, já mostro para vocês exatamente onde que é. E é uma moradia independente à venda em Mo, Mo, Moes? Não sei, eu acho que é isso. Moes. Estranho o nome, mas eu acho que é isso mesmo. E tá custando 20 mil, 150 metros quadrados, T2 e garagem incluída. Você já olha pra cá, você pensa, meu Deus, que coisa maluca, o que que tá acontecendo aqui? Tudo sujo, tudo zoado, mas essa imagem já revela pra gente duas coisas muito boas. E eu vou deixar aqui 5 segundinhos para você adivinhar e botar aí nos comentários antes de eu continuar e falar quais são essas duas coisas boas. Deixa aí nos comentários, vamos ver se você acerta.
Bom, e aqui a primeira coisa boa é que ela tem garagem. Isso pode não parecer, mas é algo muito legal e não é tão comum em casa, principalmente em aldeia ou casa, mesmo até no interior, não é tão comum, tá? Ter garagem nas casas. Geralmente é umas ruazinhas mais apertadas e você tem que deixar o carro em algum local próximo e tal, porque não é tão comum. Já fomos ver, na época que estávamos procurando casa, já fomos ver casas em vários locais e posso afirmar que muitas delas não têm garagem. E ter garagem é algo, o próprio exemplo puro disso é essa outra casa que a gente mostrou aqui, né? Que ela não tem garagem. Vocês podem ver, ó. Eu deixaria o carro na rua, né? Se for aquelas ruas mais apertadas, tem que deixar numa praça próxima, alguma coisa do gênero. Mas o fato de ter isso aqui, esse espaço, já é maravilhoso. E a segunda coisa é isto aqui, meus amigos, ó. No momento que foi tirada essa foto, não sei quando que foi tirada, mas no momento que foi tirada essa foto, tem construção próxima, tem coisa sendo construída aqui, tá? Isso mostra algo positivo, porque construção é muito diferente de remodelação, de verdade. É uma coisa assim mais. É mais burocrático, tá? Exige mais coisas, né? Exige profissionais, exige aí engenheiro, exige arquiteto, coisa que numa remodelação nem sempre você precisa. Não que você não é indicado, mas nem sempre você vai precisar desses profissionais numa remodelação. Então, construção é sinônimo de que alguém, tá? Uma construtora, uma empreiteira ou algum investidor está vendo potencial neste local que fica essa casa. Então, esse já é um sinal muito, mas muito positivo nessa foto, nessa primeira foto aqui, tá bom? Bora então para a segunda, mostrando aqui um pouco mais, aqui também já tem uma coisa nos tijolinhos, mostrando aqui a frente da casa, um pouco aqui da varandinha, né, terraço. Tá bem suja, bem abandonada, eu acho, né? Poderiam ter feito algo melhor aí. Eu entendo que muita gente que vai vender casa, às vezes pega uma casa, herda a casa e tal, uma coisa assim, né, meio jogada e fala, chama o consultor vai lá, tira as fotos e coloca. A pessoa às vezes nem se preocupa em fazer uma geral na casa, porque na minha opinião, até para anúncio, eu acho que valoriza demais se todos os proprietários pensassem em pelo menos limpar a casa, mesmo que ela tivesse com os problemas que ela já tem e tal, facilita muito no imaginário da pessoa, porque o que eu costumo dizer é que nem todo mundo tem a imaginação de olhar para isso aqui e ver isso aqui remodelado. Nem todo mundo tem esse dom, nem todo mundo tem essa prática ou costuma ver coisas assim e ter esse imaginário criado aqui. Então, só de você ver um local mais organizado e limpo, mesmo que claro, tem esse defeitinho aqui, tem esse defeitinho aqui, mas se a foto fosse tirada melhor, se essas coisas não tivessem aqui, se isso aqui também fosse enquadrado melhor, tivesse tudo certinho, não tivesse esse tanto de bagunça aqui, a gente teria uma percepção muito melhor da casa, tá? Mas como estou aqui passando as fotos, falando de outras coisas, mas vocês estão vendo que a casa, sim, ela tem potencial. Ela está com muitos problemas, sim, está com muitos problemas, mas ela tem coisas aí que, como eu falei, provavelmente tem potencial não só pela questão de estrutura que, como eu falei, pode estar até que tranquilo, tá muita coisa aqui desgastada e tal, mas não parece estar nada assim caído, né, quebrado ao ponto de ter que demolir e fazer de novo. Então muita coisa pode ser aí reutilizada, né, só revitalizado e já ter aí uma casa pronta para morar, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, essa é a última imagem, vou mostrar para vocês aqui no mapa onde fica aqui Castro Daire. Antes só preciso deixar um pequeno recado aqui para você.
Quer comprar uma casa em Portugal? Sabemos comprar uma casa nem sempre é uma tarefa tão fácil, principalmente se você for fazer isso em outro país. Aqui em Portugal, que é um país cheio de burocracia, muitas pegadinhas e coisas que podem fazer você perder muito dinheiro nessa transação. Foi por isso que nós criamos um e-book que é quase um livro mágico, que é uma leitura também obrigatória se você não quer ser enganado e você não quer perder dinheiro. Uma leitura fácil e rápida, mas cheia de conhecimento. Link na descrição. Bom, aqui é Castro Daire, tá aqui, ó, circuladinho aqui de vermelho. Não vou dizer que é a mesma coisa de tom dela, parece já logo pela imagem aqui um pouco menor, mas tem um Continente Bom Dia, que é aquele mini mercado do Continente, e o Intermarché, Castro Daire, tá? Ou seja, a vida acontece. Muita gente acha que cidades menores a vida não acontece, mas é mentira, porque vai precisar de alguém para trabalhar nesse Galp, vai precisar de alguém para trabalhar no Continente Bom Dia, nessa Electro aqui, nesse Intermarché, nos restaurantes, nos hotéis, e assim por diante. Tem gente que vai precisar de serviço de limpeza, serviço de jardinagem, sempre vai ter pessoas precisando de alguma coisa. Claro, tem algumas vilas que já são mais afastadas e são meio mortas realmente em comércio, em tudo. São, mas geralmente não é o foco aqui no nosso canal. A gente tenta sempre trazer aí coisas com uma localização um pouco melhor, né? E oportunidades boas aí para você, tá bom? Gostou do vídeo? Se chegou até aqui, o meu muito obrigado de verdade para você. É por vocês aí que a gente continua fazendo ainda esses vídeos. Não se esquece, se chegou até aqui e ainda não deixou o like, deixa aí, pô. Não te custa nada, nada mesmo. E ajuda a gente aqui muito, 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 tá bom? Se inscreve também no canal. Um grande abraço e tô deixando por aqui a playlist de Casas Baratas em Portugal. Tem muita coisa legal, muitas outras oportunidades top e também a playlist da nossa reforma. Um grande abraço e fui!